Ele se identifica como alguém que gosta dos seus encontros íntimos ao extremo. Pena que muitas vezes ele seja a única pessoa a sair deles com vida. Hoje eu tô aqui para contar para vocês a história de mais um criminoso em série italiano, Gianfranco Stevanin, conhecido também como o Monstro de Terraço. Girando com sua Volvo 480 pelas ruas de Vicenza, um homem nota uma moça, para e vai até ela perguntar o quanto ela cobra. Seu nome era Gabriela Musger e ela entra no carro do fotógrafo profissional Gianfranco. Ele diz para a moça que está fazendo um ensaio um pouco picante. Ela dá seu preço, concorda, entra no carro. Ela tem uma condição, ela não quer ser reconhecível. Naquela noite, Gabriela não é levada para a casa de Gianfranco, onde ele costuma levar as moças, a sua cabana, como ele diz. Mas ela é levada para a casa principal da família de Gianfranco, que é uma propriedade também rural, mas menos rústica, digamos. É uma bela casa, uma grande casa, que fica em Terrazzo. E quando os dois chegam ali, Gabriela vê que realmente tem um set fotográfico já pronto na sala da propriedade. E as fotografias são realmente tiradas. Assim que termina o trabalho, ela pede, como é justo que seja, para ser pagada. Mas ele diz que ela vai ser pagada assim que a pessoa que quer comprar essas fotografias pagar ele. E bom, não era esse exatamente o acordo. Bom, Gabriela é esperta, ela sabe quando ela pode ou não comprar uma briga. E naquele lugar, sozinha com aquele homem que ela não conhece, numa propriedade rural, ela resolve deixar para lá e pede somente para que ele a leve de volta para Vicenza. Gianfranco, nesse momento, tem uma mudança de comportamento abrupta. De uma hora para outra, ele fica nervoso, muito nervoso, e começa a andar de um lado para o outro, como se estivesse pensando em alguma coisa, como se tivesse alguma coisa incomodando muito ele. E ele então pega uma pistola. Ele aponta a pistola para Gabriela e diz: "Não me interessa o que você quer fazer. Agora você vai fazer como digo eu." Ele obriga então Gabriela a tirar toda a sua roupa e colocar uma fantasia azul, erótica, a se sentar no colo dele, e ela faz tudo. Ela entende muito rápido que a única maneira de talvez sair ilesa dessa situação é se submeter à vontade dele. Ela tá num lugar que ela pode gritar o quanto ela quiser, ninguém vai ouvir. Eles têm um relacionamento íntimo, mas a moça tá ainda terrorizada. Mas ela tem a presença de espírito, ela tem a esperteza de pensar numa ideia. Ela faz uma proposta para Gianfranco. Ela diz: "Olha, eu na minha casa em Vicenza, eu tenho todas as minhas economias. É uma boa quantidade de dinheiro e ele é todo seu. Mas me leve embora, por favor." Bom, ele mais uma vez diz que quer pensar, mas começa a ficar nervoso, aquele nervoso súbito, que como se fosse uma coisa que baixa nele, e andar de um lado para o outro novamente. Ela vê que ele está distraído com seus próprios pensamentos, corre para o banheiro, se tranca e tenta abrir a janela, que infelizmente está travada. Ele consegue derrubar a porta e arrasta até o quarto, onde ele é violenta mais uma vez. Quando ele termina, Gabriela, segurando o choro, se veste, tentando não mostrar o quanto está tremendo, tentando se mostrar calma, junta toda a sua coragem e oferece mais uma vez para ele o dinheiro, para por favor levar ela embora. Ele dessa vez aceita. Os dois entram no carro e partem para Vicenza. E ela tenta parecer o mais calma possível, controlada, durante todo o percurso. Os dois pegam a autoestrada para chegar ali. E quando eles estão ali no caixa da autoestrada para pagar, para entrar já em Vicenza, ela vê um carro da polícia parado, ela não aguenta. Ela se joga para fora do carro e corre para eles, desesperada, gritando, pedindo ajuda. A polícia não deixa Gianfranco passar, eles vasculham o carro, encontram a pistola, como ela tinha dito, e prendem ele imediatamente. Gabriela então conta com detalhes durante toda a noite tudo o que aconteceu com ela. E assim, graças à grande coragem e esperteza também de Gabriela, que a polícia prende Gianfranco. Por sorte, eles entendem que ele era uma pessoa potencialmente muito perigosa e que talvez ela não tenha sido a primeira. Mas vamos iniciar do começo, antes de mergulhar na mente depravada desse homem. Quem é Gianfranco? Estamos em Terrazzo, uma cidadezinha de 2.000 habitantes na parte rural da província de Verona. Nos encontramos hoje na região do Vêneto, norte da Itália. Gianfranco Stevanin nasce no dia 12 de outubro de 1960, em Montagnana, cidade na província de Padova, dos pais Giuseppe Stevanin e Noemi Miola. Os pais são proprietários de terrenos na zona rural e eles vivem exatamente disso, da renda do uso desses terrenos. A família também tinha animais e um pequeno cultivo para o uso próprio. Uma coisa interessante é que Gianfranco, desde muito pequeno, nunca conseguiu ajudar o pai com os animais. Ele ajudava com outras coisas, porque ele nunca conseguiu conceber a ideia de estar perto de animais que são mortos. Ele vai contra aquele padrão de serial killer, que desde criança tendem a demonstrar interesse por coisas como dissecação de pequenos animais. Gianfranco, com 5 anos de idade, é enviado para uma escola de padres católicos. É que a sua mãe estava tendo uma gravidez muito difícil
e que realmente terminou com a perda da criança. Quando volta para casa, um ano depois, com 6 anos de idade, Gianfranco começa a ajudar o pai no cultivo agrícola. Mas isso só por alguns meses, porque ele sofre um acidente, ele escorrega na lama, ele cai de costas e bate a cabeça numa ferramenta agrícola. E esse acidente, infelizmente, não custa só 4 pontos na cabeça para Gianfranco. Os seus pais começam a ficar muito super protetores. Eles têm medo que um outro acidente aconteça o tempo todo. E como eles não conseguem vigiar 24 horas por dia o filho numa propriedade assim grande, eles resolvem que a única maneira de manter ele seguro é enviar ele para um colégio de freiras. E é isso que eles fazem. Gianfranco fica ali até o final da sua vida escolar. E não precisa nem dizer que crescendo ele sentiu muita falta da presença dos pais. E por isso ele decidiu bem cedo que ele não podia confiar nos pais, ele não podia confiar em ninguém, só nele mesmo, que ele tinha que aprender a se virar sozinho. E aos 13 anos ele tem a sua primeira experiência com o sexo oposto. Uma experiência altamente inapropriada. Foi com uma mulher de 24 anos, casada e insatisfeita. Aliás, inapropriada não é a palavra. Eu acredito que ele tenha sido abusado, mas essa é a minha opinião. Mesmo que ele não tenha se oposto ao ato, ele tinha 13 anos, ela 24. Nós chegamos então ao ano de 1975 e Gianfranco, agora com 15 anos de idade, volta pela primeira vez para sua casa para passar as férias. E é então que ele sofre o segundo acidente. Apaixonado por motocross, Gianfranco cai, sofre um traumatismo craniano e fica em coma por bem 2 semanas. Apenas um mês depois do acidente, ele tem que passar com urgência por uma cirurgia extremamente delicada, mas sua cabeça já está bastante lesionada e infelizmente a atrofia causa crises epiléticas fortes nele, além de outras complicações menores causadas pelo acidente. 5 anos depois, Gianfranco, que ainda não está recuperado completamente, sofre de uma meningite bactérica, derivada das infecções por causa das cirurgias. Com certeza um dano neurológico assim importante muda bastante a vida dele. Nas suas próprias palavras: depois do trauma, eu mudei. Eu tive que mudar. Voltei do hospital e me vi sem amigos. Não podia nem fazer motocross, que é meu esporte favorito. Eu tinha me tornado mais tranquilo, media as palavras e os fatos. Minha mãe tinha se tornado ainda mais superprotetora de antes. Na escola, não conseguia ficar concentrado por muito tempo. Tinha dores de cabeça fortes. E é então que Gianfranco deixa os estudos, ele não termina o 2º grau, ele faz só até a metade do 2º grau. Bom, e no plano sentimental ele não tem maior sorte. Não que ele não seja interessado, ele tem inclusive uma coleção bastante grande de fotos nuas, de nus artísticos, como ele chama, que ele mesmo tirou, de amigas conhecidas, de quem ele consegue. Mas ele não consegue realmente ter uma pessoa junto com ele. Um relacionamento de verdade ele não teve durante toda a sua adolescência. Já com problemas com a lei, ele estava bem mais familiarizado. Entre os anos de 78 e 83, ele sujou a sua ficha penal mais de uma vez. O primeiro crime é uma simulação de crime. Ele, com 18 anos, fingiu ter sido sequestrado e ligou para os seus pais pedindo um resgate. Pouco tempo depois, ele acrescenta também violência privada à sua ficha criminal, quando ele, fingindo ter uma pistola no bolso, obriga uma garota a levá-lo até uma festa, ela dá uma carona para ele. Chegando na festa, ele decide roubar as joias da menina e foge. Bom, em 1980, Gianfranco, então com 20 anos, conhece Maria Amélia, uma moça da sua mesma idade. Os dois saem algumas vezes, começam rapidamente a namorar e ficam juntos por bem 5 anos. Não precisa nem dizer que para o Gianfranco aquele é o relacionamento mais importante da sua vida. Ele chega a dizer para ela em várias ocasiões que ele vê um futuro com ela, que ele quer estar com ela para sempre. Mesmo não se sentindo pronto ainda para casar, Gianfranco tinha uma certeza, que um dia ele iria se casar com Maria Amélia. Chegamos agora em 1983, quando Gianfranco é responsável por um acidente automobilístico, onde infelizmente uma jovem mulher perde a vida e ele é condenado por homicídio culposo. Mas isso parece assustar um pouco ele, porque depois disso a gente não tem mais essa sequência de problemas com a lei, mas não significa que nada de ruim acontece. 2 anos depois, em 1985, Maria Amélia, sua namorada, adoece. E é então que os ultraprotetores pais de Gianfranco entram em ação mais uma vez e o forçam a terminar com ela. Eles acham que é muito pesado para ele estar com uma pessoa muito doente. Obviamente, ele não faz isso imediatamente. No início, ele diz um taxativo não, que vai ficar com ela, que não importa. Mas, aos poucos, ele vê que ele não está conseguindo ter um relacionamento direito nem com ela, nem com os pais. E ele acaba por ceder e fazer o que os pais disseram. Esse fato parece o ter marcado para sempre. A história com Maria terminou por culpa de meus pais. Eles fizeram realmente de tudo para que eu a deixasse. Se meteram no meio de tudo sempre. Não conseguiam me tratar como adulto. Depois de Maria, eu tive outros relacionamentos sentimentais, mas terminavam sempre, porque eu procurava literalmente sua sósia e, obviamente, não a encontrava. A família de Gianfranco sempre foi extremamente católica.
o que fazia com que eles, em relação a relacionamentos, fossem um pouco rígidos, com a mentalidade um pouco antiga, digamos. Os pais, obviamente, não eram ingênuos ao ponto de achar que ele não fazia nada, ele tinha tido uma namorada e fora de casa ele fazia o que ele tinha que fazer. O problema é quando acontecia alguma coisa dentro de casa, como, por exemplo, como aconteceu mais de uma vez, a mãe está limpando o quarto dele e achar uma revista um pouquinho mais explícita. O mundo caía. Ela chorava, ameaçava, gritava, dizia que ele estava indo para o inferno. Mas Gianfranco diz que, apesar de ter sido criado assim, ele não achava que os relacionamentos íntimos fossem pecado. Ele sempre entendeu como uma parte muito natural da vida. E até aqui tudo bem. Eu sei que dá pra gente facilmente concordar com essa afirmação, mas só até aqui. Porque à medida que o tempo passa, Gianfranco muda consideravelmente a sua ideia do que é o amor, do que são as mulheres, do que são relacionamentos, principalmente de limites. As mulheres começam a ser consideradas somente companhias, quando ele tem vontade para fazer o que ele quer, se elas têm algum atrativo para ele. Não só isso. É como se a ideia de que mulheres fossem outros seres com quem se relacionar tivesse sumido da cabeça dele. Ele vira então um especialista em relações casuais, começa a frequentar várias prostitutas e começa principalmente a se interessar e muito por relacionamentos mais extremos. O problema é que quando Gianfranco diz que ele gosta de relacionamentos mais extremos, ele quer dar a entender que é uma coisa um pouco 50 tons de cinza, mas na prática o que acontece é uma outra coisa. Em 1989, Gianfranco rapta e violenta uma prostituta de Verona chamada Maria Luisa Mezzari, um crime que fica desconhecido por muitos anos. É nesse período também que Gianfranco compra uma casa para ele, uma casa rural muito rústica, que ele chamava de cabana até, sempre ali na região de Terrazzo, onde os pais dele tinham propriedade também. O lugar era bastante isolado e rústico, e totalmente decorado em estilo sadomasoquista. Vídeos, revistas, fotografias, acessórios, móveis, brinquedos. O lugar era um clube privé. E como funcionava? Bom, Gianfranco girava pelas estradas um pouquinho mais movimentadas, à procura de prostitutas. Quando ele via alguém que ele gostava, parava o carro e dizia sempre uma grandíssima mentira. Ele era produtor de televisão, ele era um agente de modelos, ele era um fotógrafo, como a história que a gente viu no início desse vídeo. E às vezes também tinha as versões eu sou campeão de moto, eu sou piloto de aviões. Como eu também tinha mencionado antes, ele gostava de colecionar fotos de nu. E ele começa a fazer isso com as mulheres que ele leva para a cabana. Ao todo são encontrados mais de 7.000 fotografias de nus, todas tiradas por ele. Um outro hábito que ele tinha também é, depois de ter um relacionamento íntimo com as mulheres, ele raspava a parte íntima delas e recolhia os pelos em saquinhos. Ele achava que na casa dele faltava como decoração uma almofada feita só de pelos femininos. Bom, ele gostava muito de amarrar as suas parceiras, ele gostava de usar substâncias diversas durante o ato, tanto ele quanto elas, e ele gostava principalmente de testar limites, de testar coisas novas, de ver onde ele podia chegar. O problema é que nem sempre elas saíam vivas. Ele nem sempre conseguia controlar a força quando ele apertava a garganta delas. E pelo menos 2 vítimas perderam sua vida dessa maneira, durante o ato. Outras 2 são vítimas também de estrangulamento, só que com acessórios dessa vez. O que acontecia era que ele simplesmente não era cuidadoso. E ele não achava nem que ele tinha que ser. E ele não era cuidadoso nem para esconder isso. A casa dele estava cada vez mais cheia de fotografias dessas mulheres, de pelos delas por toda parte, de alguns objetos e os corpos espalhados todos ao redor da sua propriedade. A sorte dele é que a sua propriedade, sendo um lugar muito isolado, esses corpos só foram descobertos depois de muito tempo, o que dificulta bastante conseguir criar uma cronologia desses crimes. Porque como a gente vai ver depois, ele também não conseguiu ajudar com essa parte. Nós faremos então um salto para frente no tempo. É a noite do dia 15 de novembro de 1994. Gianfranco está na cidade de Vicenza, ainda na região do Vêneto. E Gianfranco não está nada bem. Seu pai está doente já por algum tempo, é bastante grave. Na verdade, sabe-se já que não resta tanto tempo para ele. E é por isso que eles se encontram em Vicenza, pela facilidade dos cuidados médicos. Por isso que Gianfranco decide sair aquela noite, para se distrair. Ele diz estar procurando contato, amizade, calor humano. Mas o que acontece nós já sabemos, eu contei no início do vídeo. Ele finge ser um fotógrafo profissional e Gabriela Musger entra no seu carro. Então nós voltamos para aquele momento ali, aquele momento que ela sai do carro na autoestrada, vai falar com a polícia, eles imediatamente detêm Gianfranco e graças a Deus acreditam na história dela.
porque a gente sabe que, ainda mais naquele período ali, quando prostitutas faziam qualquer tipo de reclamação sobre agressão, não é que a coisa era levada tanto a sério. Mas ali sim, nesse caso eles levam a sério e muito. Eles começam então a investigar imediatamente e uma verdadeira caixa de Pandora se abre. O que a polícia descobre fica conhecido como os horrores de Terrazzo e Gianfranco Stevanin, o monstro de Terrazzo. Gianfranco, então, como consequência, é condenado a 3 anos e 4 meses por violência, sequestro e tentativa de extorsão. E aqui acontece uma coisa incrível. Ele está cumprindo sua pena e dias, literalmente dias antes de ele ser libertado, porque termina a sua sentença, um trabalhador está na casa da família dele, da família da propriedade Stevanin, e ele está limpando a fossa. E dentro da fossa ele encontra um saco de juta. E dentro desse saco de juta, um tronco humano de mulher. Gianfranco obviamente não é libertado. Imediatamente depois do fim da sua sentença começa já a prisão preventiva e as casas de Terrazzo da família dele e a sua cabana são completamente vasculhadas. E a primeira coisa interessante encontrada na cabana são 2 documentos de mulheres. Um dos documentos é de Biljana Pavlović, de 25 anos, originária da ex-Iugoslávia, e de quem não se tinha notícias desde agosto de 1994. O outro documento pertencia a Cláudia Puleio, uma moça com um grave problema com o consumo de substâncias ilegais e que tinha desaparecido em janeiro de 1994. A polícia também apreendeu centenas e centenas de revistas pornográficas, todas as 7.000 fotografias, que eram todas intercaladas em prateleiras com santinhos do Padre Pio. Para não esquecer também os saquinhos com pelos humanos. É realmente uma interessante analogia à sua moralidade, ter revistas com santinhos no meio. Bom, com o primeiro resultado dessas buscas, entra já em ação o Ministério Público, que seria a acusação, a promotoria, que o colocam imediatamente como suspeito de homicídio e ocultação de cadáver. E Gianfranco é imediatamente transferido para a prisão de segurança máxima de Verona. E enquanto isso, em Terrazzo, na propriedade da família Stevanin, as escavadeiras começam a trabalhar. E no dia 12 de novembro de 1995, a apenas 80 centímetros da superfície da terra, a polícia encontra o corpo de uma mulher. Ela estava toda nua, coberta apenas com um lençol, e fazendo análise do DNA, a polícia comprovou que se tratava de Biljana Pavlović, dona de um dos documentos encontrados na casa. Entre outros ferimentos, a moça apresentava diversos golpes na sua região íntima. No dia 1º de dezembro, 2 semanas depois, a polícia encontrou outro corpo. Aquela é Cláudia Puleio, a dona do outro documento encontrado. Bom, com todas essas evidências coletadas, de dezembro de 95 até dezembro de 96, por um ano, é travada uma verdadeira batalha entre Gianfranco Stevanin e Maria Grazia Omboni, a promotora pública, a cabeça da acusação. São encontros, entrevistas, interrogatórios e mais detalhes inquietantes emergem. É durante um desses encontros que se descobre que outras 2 mulheres perderam a vida também estranguladas, mas só uma delas é identificada. Se trata de uma prostituta austríaca chamada Roswitha Adelsnig. Ela tinha sido fotografada por Gianfranco em ocasiões diversas vezes, e ela desapareceu em maio de 93. Os crimes atribuídos a Gianfranco agora são 5 assassinatos, 3 comprovados e 2 supostos. A obsessão de Gianfranco pelos relacionamentos extremos é evidenciada pelas fotos e os objetos encontrados na casa dele. Fica claro que ele queria exercer sobre suas vítimas o controle completo, mas não até a submissão, mas até o terror. Ele não queria ser apenas a pessoa que domina completamente a outra. Ele queria ser a pessoa que aterroriza a outra, que causa terror extremo. Mas esse controle não torna somente forte, como talvez ele pensasse, o torna também bastante vulnerável. Porque a verdade é que as pessoas podem ter esses gostos um pouco mais particulares. E é possível encontrar parceiros que queiram dividir esses gostos também. O que é difícil encontrar é uma pessoa disposta a ser terrorizada completamente, sem limites. Mas é isso que ele quer, é isso que ele precisa, e isso sim o torna vulnerável. E uma outra coisa que também o torna muito vulnerável é a sua necessidade de juntar tantos troféus. São fotos, documentos, pelos das vítimas. A impressão que dá quando a polícia vasculhou aquela casa era de que ele tinha alguma coisa guardada de todas as mulheres com que ele teve alguma espécie de encontro. Tinha um souvenir de todo mundo. Bom, o que ele fez, consciente ou inconscientemente, foi escolher pessoas que fossem até mais vulneráveis do que ele. E é por isso que mais uma vez encontramos um bom percentual de prostitutas estrangeiras na lista de um homem com perversão em relação a mulheres. Que na verdade não é que consta que elas tivessem sido ativamente procuradas, não tinha uma investigação. Bom, era de se esperar que com todas essas evidências Gianfranco confessasse, mas não foi o que ele fez.
Bom, é então que 2 médicos são encarregados de fazer uma profunda perícia psiquiátrica nele. E é então que ele começa a dizer que tem problemas de memória. Durante todos os interrogatórios, já por mais de 1 ano, ele nunca tinha dito isso, mas agora ele começa a dizer que ele não se lembra de tudo e não é sempre que ele se lembra. Ele diz ter apenas flashes de memória. Ele, por exemplo, diz que ele se lembra de estar num encontro com uma mulher e depois ele se lembra de um flash de cabelo comprido, loiro e sangue. Mas ele não sabe dizer o que aconteceu. Ele não tem memórias suficientes, ou menos é isso que ele diz para a polícia, para conseguir reconstruir os acontecimentos. Bom, mas os peritos finalmente fazem a sua conclusão, e a conclusão é que Gianfranco é lúcido, esperto, inteligente e absolutamente são de mente. Ou seja, ele pode ser processado. E no dia 5 de novembro de 1996, o Ministério Público, então, declara oficialmente a sua intenção de processá-lo. Quase 1 ano depois, em outubro de 97, o processo tem finalmente início. E o processo foi extenuante, muito longo e complicado. Foram 19 audiências no total, mais de 100 dias no tribunal, contando 90 testemunhas. Durante todo o processo, Gianfranco se mostra muito calmo, ele não esboça nenhuma reação, nem quando confrontado com a família das vítimas. Desde o primeiro dia, ele aparece no tribunal com um novo corte de cabelo, a cabeça completamente raspada, e acredita-se que seja uma jogada da sua defesa, para mostrar aquela grande cicatriz que ele conseguiu no acidente de moto de 76. Isso porque a principal estratégia da sua defesa é que aquele acidente causou em Gianfranco sérios e graves problemas psicológicos. Os peritos psiquiátricos da defesa falam de graves danos específicos ao cérebro. Danos na parte do cérebro que controla instinto, agressividade, memória e relacionamentos amorosos. A defesa continua descrevendo o relacionamento de Gianfranco com a sua mãe. Uma figura sempre opressiva e superprotetora a um nível extremo. Pior do que um 007, disse Gianfranco no tribunal. O relacionamento descrito pela defesa no tribunal entre mãe e filho é de amor e ódio. Os dois sentimentos muito presentes e muito fortes, o que causou muitos danos aos futuros relacionamentos amorosos de Gianfranco. Bom, mas a defesa pode apresentar quantas teorias eles quiserem. O que eles têm que fazer é provar 100% de certeza que ele é doente de mente, em algum nível. Gianfranco não se diz arrependido, não demonstra remorso e não se desculpa nenhuma vez. Ele, quando sobe ao banco de réus, se diz amargurado. Não sei explicar certos fatos. Todas eram pessoas por quem existia algum sentimento. Eu faria qualquer coisa para fazer com que elas tornassem a vida. Eu me considero discretamente bem, sou uma boa pessoa. Tenho apenas necessidade de cuidado médico. Bom, infelizmente ele não para o seu testemunho por aqui. E na frente da família das vítimas, dos pais das vítimas, ele declara: eu não matei minhas mulheres. Foram elas que morreram. E sim, ele usou exatamente essa expressão, minhas mulheres. Essa frase é errada em tantos níveis, que eu acho que desse momento em diante a defesa deve até se arrependido um pouquinho de ter deixado ele testemunhar. E ele começou realmente cada vez mais a falar meio sem propósito, não só responder a pergunta que estavam fazendo para ele. Eu gostava daquela moça, aquela estrangeira, eu acho que ela era uma prostituta. Uma noite eu convidei para vir na minha casa. Me lembro que durante o ato eu tinha uma mão segurando o pescoço dela. De vez em quando eu apertava, só quando terminamos eu me dei conta que ela estava morta. E ele não para por aqui e resolve falar ainda de uma outra vítima. Eu não sei quem ela era, nem só como se chamava. Mas de qualquer maneira, eu lembro que ela morreu porque eu apertei seu pescoço. Eu deixei o corpo ali por alguns dias, depois eu peguei uma faca e tive que agir. Bom, Gianfranco, no dia 28 de janeiro de 1998, é condenado à prisão perpétua. E a sua resposta é: eles não me entenderam. Obviamente, a sua defesa resolve apelar, e 1 ano depois, Gianfranco de Stefanin é considerado não completamente responsável pelos seus atos porque não é capaz de entender e querer. Ou seja, não é considerado apto a tomar decisões em modo saudável. Sua pena vai, então, de prisão perpétua para 10 anos e 6 meses de prisão apenas. Obviamente, os parentes das vítimas e a opinião pública se rebelam. E não só em respeito às vítimas, mas também pelo medo e pelo absurdo da decisão, né? Porque o pessoa é um serial killer comprovado. Então, ao invés de tirar ele para sempre da circulação da sociedade, a gente liberta ele depois de 10 anos. De qualquer forma, se passa mais 1 ano e agora a acusação consegue que seja feita uma perícia psiquiátrica. 6 meses depois, sai o resultado e é anulada a sentença do apelo. Ou seja, a gente volta à pena original, prisão perpétua. E finalmente, 2 anos depois, a Corte Suprema confirma essa sentença. De agora em diante não tem mais como mudar.
17 anos depois do início da sua pena, Gianfranco é entrevistado por um importante jornal italiano, Corriere della Sera. Na entrevista ele declara ter encontrado uma mulher a quem ele ama e com quem ele quer se casar. Ele se diz tão apaixonado que quando ele recebe uma carta dela, cada vez que ele recebe uma carta dela, ele sente as borboletas na barriga. Ele diz que ele não tem nenhuma vergonha de dizer isso, que muitas pessoas ali no cárcere com certeza teriam vergonha, mas que ele gosta até de declarar o seu amor. O repórter tenta então de diversas maneiras descobrir alguma coisa sobre a identidade dessa mulher, mas Gianfranco diz que prefere manter isso em segredo. Ele tem medo que as pessoas a reconheçam e acabem apontando o dedo contra ela. Ele diz apenas que ela é uma estudante de psicologia. E ele diz que eles se conheceram exatamente por causa disso. Ela, como estudante de psicologia, leu sobre o caso dele, se informou bastante, encontrou várias coisas que não faziam muito sentido. Então ela escreveu para ele, pedindo para ir ali encontrá-lo para esclarecer algumas coisas. Ele disse que depois desse primeiro encontro eles se encontraram outras 5 ou 6 vezes e se escreveram centenas e centenas de cartas, que assim eles conseguiram se conhecer profundamente e se apaixonaram. Bom, ele a considera sua pseudo-noiva, já que ele está servindo uma sentença de prisão perpétua, mas ele disse ter esperanças ainda. Prisioneiros condenados à prisão perpétua geralmente não ficam até o fim da vida na prisão. É geralmente um período de 30 anos que eles acabam ficando encarcerados. Obviamente, o prisioneiro tem que ter um comportamento exemplar para fazer o pedido da liberdade condicional e tem que também se mostrar arrependido dos seus crimes. Então, Gianfranco diz que espera, sim, sair da prisão quando ele completar 30 anos e quer formar uma família assim que possível. Já sobre os seus crimes, ele continua afirmando que ele consegue lembrar de todas as vítimas, ele consegue lembrar de conhecê-las, ele consegue lembrar do que eles fizeram juntos, mas ele não consegue lembrar absolutamente nada dos crimes, da violência. Ele diz que na sua memória existe um verdadeiro blackout, mas ele quer deixar claro que aquelas obsessões não existem mais. Ele diz que aquelas coisas nem o excitam mais. E ele diz ter essa certeza por causa da mulher a quem ele ama. Ele disse que para ela ele contou tudo, absolutamente tudo, de quem ele foi e de quem ele é agora. E que ela o ama. Então, se ela o ama, ele não pode mais ser aquela pessoa de antes. É óbvio que ele mudou. E ele acredita firmemente nisso. Ele disse que contou tudo para ela já nas primeiras cartas. Ele disse para ela que durante um período longo da sua vida, a sua fé foi ofuscada pelos seus desejos. Mas agora a sua fé está de volta e ele é um novo homem. Antes de terminar a entrevista também, ele fala sobre Maria Amélia, aquela sua namorada de 5 anos. Ele se lembra que durante os interrogatórios, quando estava no tribunal, ele disse que a sua família o pressionou para terminar porque ela estava doente. E agora ele desmente isso. Ele diz que por causa do seu acidente de moto, ele não podia mais ter filhos. Então a mãe dele o pressionou a terminar com Maria Amélia para que ela não tivesse que abrir mão de ser mãe. O que para uma pessoa tão religiosa como a mãe de Gianfranco é realmente grave. Na prisão, Gianfranco se formou em contabilidade, lê sobre física, jardinagem, eletromecânica. Ele estuda assim tanto porque ele diz que ele quer se manter com um alto nível de cultura, e eletromecânica porque ele gosta muito de consertar objetos. Ele diz que para ele é mais ou menos como estar consertando a própria vida. Ele estuda também informática e trabalha como voluntário na biblioteca, onde ele lê muitíssimo e escreve cartas longuíssimas. E ele conclui a entrevista dizendo que ele espera muito o dia que alguém vai olhar para ele e vai dizer: pode ir, Sebanin, você está livre. O Gianfranco é considerado um prisioneiro modelo, tendo inclusive salvado 2 vezes a vida do seu companheiro de cela, que tentou se matar se enforcando. Mas o que eu acho interessante, particularmente, é como vai ser essa audiência para o pedido de liberdade condicional, já que mostrar arrependimento é uma parte importantíssima do processo. E Gianfranco continua repetindo que não tem memória nenhuma dos seus crimes. Essa falta de memória, eu não sou psicóloga nem psiquiatra, mas parece que tem alguma coisa realmente não resolvida dentro da cabeça dele. São muito específicas as coisas que ele não lembra. E quanto a confiar numa avaliação psicológica, fica difícil confiar nos peritos, quando a defesa e a acusação têm pareceres completamente opostos um do outro. E os tais danos cerebrais graves em decorrência do acidente dele foram curados? Fato é que é difícil provar arrependimento por algo que eu não lembro de ter feito. Uma coisa é dizer, eu sinto muito por isso que eu fiz. E uma outra coisa bem diferente é dizer, eu sinto muito por isso que dizem que eu fiz. O que vocês acham? Obrigada.